Vamos iniciar então o nosso tempo de estudo bíblico. Hoje, Hebreus capítulo 10. Se você tem aí a sua Bíblia, tome agora a sua Bíblia nas mãos. Deixe a sua Bíblia aberta, Hebreus capítulo 10, para nós estudarmos juntos esse texto. E eu gostaria, antes de começarmos, de orar. Orar com você, orar por mim e por você também, né? E podemos iniciar o nosso estudo assim, tá bom? Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer pela bênção de encontrar estes irmãos aqui agora e podermos nos reunir para estudar a Tua Palavra. É um privilégio, Senhor, podermos usar esse recurso que está disponível para qualquer tipo de uso e nós podemos usar de forma que glorifique o Teu nome, de forma a edificar a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a palavra com os meus irmãos. Eu te peço agora que a Tua graça seja sobre nós, que o Teu Espírito, ó Deus, nos conduza durante todo esse tempo juntos, que a glória do Senhor invada cada casa, o Espírito de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor nos tome agora e nos conduza em todo esse processo para a glória do Teu nome oramos. Amém. Amém. Amém? Deixa eu só ajeitar aqui o volume desse aparelho. Pronto. Riane, Deus te abençoe. Lúcio, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Tome a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Nós vamos então já iniciar nosso estudo hoje. Amém? Hebreus, capítulo 10. Bom, eu sempre gosto, antes de tomarmos já o texto que vamos estudar, recapitular pelo menos uma parte daquilo que vimos, né, no estudo anterior, no capítulo anterior. Então, o capítulo anterior está terminando da seguinte forma: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E ontem nós terminamos esse estudo assim, jubilosos, pelo menos eu estava jubiloso no meu coração, porque cada vez que eu menciono a obra do Calvário, eu me alegro muito. Romilda, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então ontem nós terminamos assim com esse júbilo no coração, eu estava jubiloso no coração, né? Rememorando, né, que quando o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo em Yom Kippur, e ali ele oferece o sangue do sacrifício em favor dele mesmo, em favor da nação de Israel, tendo sido aceito o sacrifício, ele sai para fora para a vista do povo. Então o povo se alegra, porque o sangue do sacrifício foi aceito, e eles então se alegram e rejubilam, né? E Hebreus capítulo 9 está falando de Jesus entrando e se assentando à direita da majestade, com sacrifício, mas não de bodes ou de bezerros, mas do próprio sangue. E o capítulo 9 termina dizendo, né, que ele, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo, de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então isso aqui, gente, é motivo de muita alegria. O sangue do sacrifício de Cristo foi aceito diante do Pai, e ele sairá fora do tabernáculo outra vez. E nós o veremos e nós jubilaremos, nos alegraremos com a vinda dele. Amém? E aí agora começa então o capítulo 10. Só lembrando que uma carta, ela não era escrita em capítulos e versículos. Esses capítulos e versículos foram inseridos aí no texto bíblico para facilitar o nosso estudo, tá? Então, na verdade, nós estamos continuando a carta de onde paramos, mas por conta do acréscimo dos capítulos e versículos aí, para nos facilitar, nós vamos então para o capítulo 10, versículo 1 e seguintes, tá? Então vamos lá. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Olha aqui, lembre-se daquela palavra perfeitos. Essa palavra
ela tem, na verdade, um outro contexto, um outro significado. A palavra grega aqui é teleios, e teleios traz o sentido de completo, né? Então, o perfeito aqui é nesse sentido, no sentido de estar completo, de estar pleno, né? Então, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar completos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Então, olha o que ele está dizendo. Esse sacrifício oferecido ano após ano não aperfeiçoa ninguém. Se aperfeiçoasse, ele teria cessado, porque esses que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecado. É isso que o texto está dizendo. Ele está fazendo isso numa forma de pergunta, né, para interrogar, porque é um escritor escrevendo aos seus compatriotas, um hebreu morando em Israel, escrevendo aos seus compatriotas que estão fora de Israel, espalhados nas nações, né? Então ele pergunta, não era para ter cessado esse sacrifício, já que foi lá, ofertou o sacrifício, não era para ter cessado, porque uma vez que o pecado foi purificado, não precisa mais de sacrifício, então ninguém teria mais consciência de pecado, né? Então ele está fazendo aqui um jogo de palavras. E no versículo 3 ele continua, entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aqui está a grande diferença entre o sacrifício feito pelo sumo sacerdote na lei mosaica, segundo o sacerdócio levítico, e o sacerdócio feito por Jesus Cristo. Entenda isso. Quando João apresenta Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o sacrifício que era feito ali com os animais, ele não tira o pecado do mundo. Aqui está a grande questão. O sacrifício feito com animais cobre, propicia o pecado do homem. Então, é como se ele cobrisse mesmo, um pano sendo colocado por cima, né? Já ouviu aquela expressão, vamos pôr panos quentes nisso daqui, né? Mas o sacrifício de Jesus não. O sacrifício de Jesus remove o pecado. O sacrifício de Jesus tira o pecado do mundo, né? Então, ele está dizendo que enquanto os sacrifícios eram feitos na lei mosaica, o que se fazia era como que se recordar os pecados ano após ano. Porque o sacrifício de animais não remove o pecado. Aí agora o versículo 5 vai dizer, por isso ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, então acrescentou. E aí ele está falando de coisas que se oferecem segundo a lei. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é o primeiro e o segundo aqui? Ei Raquel, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Graça do Senhor sobre a sua casa. O que significa que então remove o primeiro para estabelecer o segundo? Remove a primeira legislação, o primeiro sacerdócio, lembra? Mudou o sacerdócio, muda a legislação. Então remove o primeiro sacerdócio e estabelece o segundo. Remove a primeira legislação e estabelece a segunda. Remove a necessidade da morte de animais para que ele mesmo, Jesus, se ofereça a Deus como sacrifício
no nosso lugar. Então mudou o sacerdócio, mudou a legislação, removeu o primeiro e estabeleceu o segundo. Amém? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um sacrifício único pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Irmãos, a Bíblia não vai dizer isso. Larissa, seja bem-vinda, em nome de Jesus, querido. A Bíblia não vai nos dizer isso aqui, mas eu gostaria de levar você a meditar, porque afinal estamos examinando a carta aos Hebreus. Olha o que o texto está dizendo e o que nós vamos colocar aqui em outras palavras para nós examinarmos. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado nos seus pés. Eu quero trazer aqui algo para a gente meditar. Cada vez que um israelita se apresentava ao tabernáculo com o sacrifício, então um animal era morto para que o sangue dele fosse derramado e então propiciasse, cobrisse o pecado daquele israelita. E ele se tornava então limpo daquele pecado. Mas olha que interessante, quando Jesus entra como sumo sacerdote no tabernáculo verdadeiro que está nos céus, diante de Deus, oferece ali o seu próprio sangue e assenta-se à direita de Deus, existe algo que ele está fazendo agora que o sumo sacerdote da lei mosaica, o sumo sacerdote levítico não fazia. E eu não sei se você atentou para isso. E o que é? Ele agora vai se assentar e vai aguardar até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Uau! Então, eu preciso me lembrar que quando Jesus foi morto, ele desceu ao inferno, às regiões mais baixas da terra, assim que a palavra descreve. E ele tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. E subiu. Assentou-se à direita de Deus e aguarda até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. É muito diferente o sacrifício feito na lei mosaica e o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é feito para tomar de volta tudo o que Satanás estava usurpando e não apenas tirar o pecado do mundo. Jesus está tomando de volta a terra, o governo da terra, o governo dos céus. Jesus está tomando de volta o governo de toda a criação, amado. Toda a criação está voltando para o governo de Cristo. A obra de Jesus na cruz do Calvário é muito maior do que algumas vezes a gente consegue imaginar. Por isso ele agora vai se assentar à destra do Pai. E ali ele vai aguardar até que Deus ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. Versículo 14 vai dizer, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha que tremendo. Ele já aperfeiçoou, é a mesma palavra teleos para aquele perfeito lá em cima, né? Então ele já tornou pleno, já tornou completo para sempre todos quantos estão sendo santificados. Maravilha! E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta,
também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então a obra de Jesus foi completa, a obra de Jesus foi plena. Então agora ele vai colocar a lei no coração, ele vai inscrever, vai pôr a lei no coração e na mente ele vai inscrever essa lei. Você já percebeu que uma pessoa, ainda que ela viva separada da palavra, ela vai ter noção de certo e errado? Você já percebeu isso? Você já percebeu que uma pessoa ela vai sempre estar julgando entre o certo e o errado? O que te faz pensar, e esse comportamento te leva a pensar sobre o quê? Eu só posso entender, querido, que Deus já inscreveu a lei dele na mente do homem. Já colocou a lei dele no coração do homem. Está lá. O que acontece? Esse homem, quando se encontra com Jesus, ele tem um encontro com a graça de Deus e ele descobre o caminho que dá acesso ao Pai. Bem-vindo, Elvis. Deus te abençoe. Ele encontra o caminho que dá acesso ao Pai. E quando ele encontra esse caminho, livre de toda acusação agora, arrependido de ter errado o alvo, então retornando ao caminho, né? Quando ele vê o Senhor, quando ele se encontra com o Senhor, agora a iniquidade dele é apagada, o pecado dele é apagado e Deus não vai se lembrar mais. Então houve remissão na obra do Calvário de todo o pecado que eu ainda vou cometer. Já foi pago. Eu não estou liberado para viver pecando, você está me entendendo? Eu não estou liberado para viver do jeito que eu quiser, não é isso. Mas Deus não se move no Kairos, Deus não se move no Cronos, Deus se move no Kairos. O Cronos é o tempo que nos controla, o Cronos é o tempo no qual nós nos movemos, o Kairos é o tempo no qual Deus se move. Kairos é eterno, Cronos é temporal, é aqui e agora. Nilza, Deus te abençoe, seja bem-vinda, querida. Que prazer ter você com a gente. Então, Deus não se move no nosso tempo. Então, o pecado que eu ainda vou cometer já foi contabilizado na cruz do Calvário. Eu não tenho que pagar por ele, Jesus já pagou. Jesus já pagou por esse pecado. Agora, eu vou viver a graça de ter recebido essa remissão, de ter sido comprado, de ver o meu pecado tirado de mim. A velha natureza morreu, eu sou outra pessoa. Não existe mais o Geraldo que existia antes da salvação. Aquele morreu. Depois de ter sido depois de ter sido salvo, um outro Geraldo foi gerado, foi formado, foi criado. Eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram. Então, não existe aquela história do velho homem ficar lutando com o novo homem e o novo homem se esforçando para vencer o velho homem. Não, o velho homem morreu, está morto, enterrado. Foi sepultado no batismo. E o novo homem nasceu no batismo. Né? Esse é o simbolismo do batismo. Sepulta-se velha criatura, ressurge nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Graças a Deus por sua palavra. Né? Então, quando nós lemos esse texto, nós temos que nos alegrar. Onde há remissão de pecado, já não mais existe necessidade de oferta por ele. Né? Isso é a obra da cruz. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia.
Olha aqui o que ele está falando. Agora é hora de ter intrepidez. Porque se Jesus foi o precursor, é porque depois dele, mais alguém ia entrar no verdadeiro tabernáculo. Ele abriu o caminho. Essa palavra consagrar não é tornar sagrado, tá? É fazer de novo. Ou fazer novo, né? Então, pelo sangue do Cordeiro, pelo novo e vivo caminho que ele abriu outra vez pelo véu, e o véu era a carne do próprio Jesus, né? É essa carne que foi sacrificada, que foi rasgada, ao ser rasgada, abriu acesso ao Pai. Então agora ele também abre uma outra coisa, ele inaugura uma outra coisa. Uma era diferente, onde cada servo de Deus é um sacerdote. Olha que tremendo. Só que não mais operando como aqueles sacerdotes da lei mosaica, não mais como o sacerdote levítico. Porque o sacerdote levítico só entrava no lugar santíssimo uma vez no ano, no seu turno, em Yom Kippur. Nós podemos entrar com intrepidez, com ousadia, tantas e quantas vezes necessitarmos para falarmos diretamente com o Pai. Assim como Moisés falava com Deus quando ele vinha sobre a arca, sobre os querubins, e ali o próprio Deus se revelava a Moisés, e Deus falava com ele face a face, como qualquer homem fala com outro homem. Pastor Jean, seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe, viu? Senhor, você receba em nome de Jesus a graça de Deus e a palavra do Senhor na sua casa e agora, em nome de Jesus. Seja cheio, em nome de Jesus. Então, olha que tremendo. Jesus abre esse caminho e nós podemos entrar e falar diretamente com Deus, face a face, face a face. Não há mais necessidade de nós termos um sumo sacerdote que vá se condoer do nosso pecado e ele vá lá no nosso lugar, entrar ali no nosso lugar, e então ele, entrando no nosso lugar, vai interceder por nós. Não tem mais essa necessidade. Agora, nós vamos diretamente ao nosso Pai, nós vamos diretamente a Deus e falamos diretamente com Ele. Vani, seja bem-vinda. Gente, essa Ana Nunes aí, eu já falei dela para vocês, é a minha mãe, né? Nós falamos a respeito dela aqui terça-feira, você deve se lembrar, né? É essa guerreira vitoriosa aí, que é a minha mãe, viu? Então nós vamos diretamente, e agora podemos entrar sem a necessidade de um mediador, como era no caso da velha aliança. Jesus abriu o caminho e nos deu a possibilidade de entrarmos. Agora, o que nós temos que fazer? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O coração purificado de má consciência, gente, é porque o sacrifício de Cristo foi eficaz o suficiente para eu não precisar ficar preocupado com o pecado mais. Eu não vou ficar recordando do pecado que eu cometi 10 anos atrás. Eu não vou ficar recordando do pecado que eu cometi no ano passado, na semana passada. Não. Se eu fiz confissão a Deus do pecado, se eu tenho convicção que recebi de Deus perdão, porque me arrependi, fui lá e pedi a Deus perdão, agora é receber o perdão e seguir vida em frente. O que aconteceu semana passada, o que aconteceu ano passado, 10 anos atrás, Deus não se lembra mais, Ele já perdoou e está perdoado. A obra dele é uma vez só para sempre. Então, eu não tenho mais consciência de pecado, eu não tenho má consciência de pecado. Lívia, seja bem-vinda, querido, Deus te abençoe, viu? Prazer ter você aqui com a gente. Então, isso não existe mais, porque eu tenho a convicção de que o sacrifício da cruz foi suficiente para tirar o meu pecado. Então, quando eu faço confissão, imediatamente eu sou perdoado e posso seguir em frente. Graças a Deus por isso. Amém? Então, seguindo à frente, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha só, eu preciso guardar firmemente essa confissão. Quero te lembrar que o escritor aos Hebreus está dentro de Israel, escrevendo para hebreus fora de Israel. Essa é uma carta pastoral, o teor dela é pastoral. Larissa, seja bem-vindo, Deus te abençoe, querida. Alegria ter você conosco, viu? Sua casa seja cheia da graça de Deus. Então, ele é uma carta de teor pastoral. Ainda que o escritor não seja um pastor, ainda que a carta tenha sido escrita por um apóstolo, né? Ou por um outro membro, um evangelista, um membro qualquer da igreja, né? Embora acredite-se que essa carta tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo, ou por Áquila, o marido da Priscila, que eram discípulos de Paulo. Mas isso não se confirma, não pode ser confirmado porque não tem comprovações arqueológicas, né? Enfim, históricas, né? Então não pode ser confirmado. Josi, seja abençoada em nome de Jesus com a palavra de Deus. Sua casa seja cheia em nome de Jesus. Embora não haja essa comprovação, nota-se pelo teor que é uma carta pastoral, por causa do amor que é aplicado aqui nas palavras que o escritor aos Hebreus imprime na sua carta, né? Então nós olhamos a carta, nós lemos a carta e percebemos esse amor logo de cara. E aí o que ele está falando? Ele está falando com estes irmãos que estão na dispersão para guardarem firme a confissão da esperança, sem vacilar. É como eu estivesse escrevendo para você e falasse assim: Amilcar, não vacila, meu irmão. Quem fez a promessa é fiel. Vanir, não vacila, minha irmã. Quem fez a promessa é fiel. Fique firme, Lívia. Não vacile. Quem fez a promessa é fiel. Então, entre vocês, considerem-se uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixem de congregar, Vani. Não deixe de congregar, Lívia. Não deixe de congregar, Amilcar. Não deixe de congregar, Josi. Não deixe de congregar, Adriana. É como se ele estivesse escrevendo isso pessoalmente, sabe? A cada crente, a cada hebreu que estava nas nações, né? Estimulando um ao outro aí as boas obras. Gente, vamos fazer aquilo que Jesus ensinou. As boas obras estão aí para nós as praticarmos. E outra coisa, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, vamos encorajar. Fazer admoestação é encorajar. Antes, vamos encorajar-nos uns aos outros, principalmente porque estamos vendo que aquele dia se aproxima, né? Nath, Deus te abençoe e seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Então, não deixemos de congregar, mas vamos nos encorajar uns aos outros. Vamos nos encorajar, principalmente à medida que o dia do Senhor se aproxima. Amém, querido? Você está entendendo? Estão acompanhando? Está achando que eu estou indo muito rápido? Jair, Joana, estão achando que eu estou indo rápido? Bruno, seja bem-vindo, Deus te abençoe, querido. Qualquer coisa, fala aí, pastor, vai mais devagar um pouquinho. Tá bom? A gente vai caminhando lentamente, mais lentamente, se for o caso, tá? Glória a Deus. Então vamos seguir em frente, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha que coisa. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Gente, isso aqui tem um negócio aqui que a gente precisa entender. Ele está dizendo que eu não posso viver deliberadamente em pecado, porque se uma vez eu falo assim, não, eu estou vivendo pela graça, então é o seguinte, a graça me alcança em qualquer lugar, eu vou levar minha vida do jeito que eu quiser. Então, eu vou para a boate, eu vou para o motel com a minha namorada, eu vou tomar todas e tal, e vai viver absolutamente como o pródigo. Estão lembrados do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Isso é viver deliberadamente em pecado. Você decidiu viver assim. Então, o texto está dizendo, se vivermos deliberadamente em pecado,
depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Uau! Então, depois de eu ter decidido, olha bem, eu recebi pleno conhecimento da verdade. Eu sei que Jesus é quem me liberta. Eu já entendi isso. Eu já recebi a visitação do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo com seus dons, experimentei as coisas que estão por vir, tive a experiência da eternidade, né? E essa experiência da eternidade significa operar nos dons espirituais, ver milagres acontecendo, né? Se eu tive pleno conhecimento da verdade, mas decidi viver no pecado, gente, ele está dizendo que já não resta sacrifício pelos pecados. Uau! Pense um pouco. É como se essa pessoa que decide viver deliberadamente em pecado dissesse que o sacrifício de Jesus não vale nada. Não vale nada. Porque ela acha que pode sair fazendo o que quer. E ao sair fazendo o que quer, ela está, na verdade, anulando o sacrifício de Cristo. Achando que está vivendo na graça. Isso não é graça, querido. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. O Senhor nos chamou para a liberdade, não para a libertinagem. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E ele ainda acrescenta, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Gente, o fogo vingador não é para nós, não é para o homem. Mas quando o homem decide, ele delibera, vou viver em pecado, depois dele ter recebido o pleno conhecimento da verdade, ele se alinha ao inimigo, ele se alia ao inimigo. E alinhado e aliado ao inimigo, só resta para ele uma coisa: fogo, fogo consumidor. Meu Deus, horrível expectação de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Anne, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sua casa seja cheia com a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Gente, é terrível. Versículo 28 diz: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Olha, se você transgrediu a lei de Moisés, a palavra rejeitar aqui é nesse sentido de transgredir. Se você transgrediu a lei de Moisés e houver 2 ou 3 testemunhas que confirmem a sua transgressão, você morre sem misericórdia. Nayara, Deus te abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, você morre sem misericórdia, porque transgrediu a lei de Moisés. Aí ele acrescenta o versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Meu Deus. Uau. Meu Deus, meu Deus. De quanto mais severo castigo será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Meu Jesus. A pessoa foi santificada com o sangue da aliança, mas ultrajou o Espírito da graça, profanou esse sangue. O castigo vai ser muito mais severo. Muito mais severo. Versículo 30 diz: ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu Deus. Anne, eu também estou com saudade de João Pessoa, viu?
Estou com saudade da Zoe, muita saudade do povo de lá, do povo daí, né? Muita saudade, mas o Senhor vai prover um momento para nós estarmos juntos em João Pessoa, em nome de Jesus, viu? Então, olha, nós conhecemos o Senhor que disse que a vingança pertence a Ele, né? Nós conhecemos a palavra que diz: o Senhor julgará o seu povo. E nós também sabemos que horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então nós temos que viver em estado de vigilância constante. Amém, irmãos? Vigiando o tempo todo. O tempo todo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Aleluia! Ela tem grande galardão. Queridos, ele está agora trazendo à memória destes hebreus dispersos nas nações, o estilo de vida que eles tiveram até ali, né? Foram iluminados e com grande luta e sofrimento eles mantiveram ali a vida deles. Tinha hora que eles estavam sendo expostos como que num espetáculo nas arenas, né? Outra hora eles eram envergonhados, outra hora sofriam tribulações, outra hora eles se tornavam coparticipantes com outros irmãos que estavam sendo tratados assim, porque não é aquela coisa que Paulo escreve aos Coríntios, né? Quando um sofre, todos sofrem com eles. Então eles se tornavam coparticipantes por isso, né? E eles não apenas se compadeceram dos encarcerados, como também aceitaram com alegria, preste atenção, aceitaram com alegria perder os próprios bens, porque eles tinham ciência que eles possuíam patrimônio superior e durável, ou seja, patrimônio que é eterno. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Claro que tem grande galardão, não é? Versículo 36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Glória a Deus! Então, o texto aqui, queridos, ele nos deixa pensar, né? Meu justo viverá da fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, queridos, quer dizer que nós, se não vigiarmos, se não nos cuidarmos, poderemos sofrer um retrocesso. E ao retroceder, vai-se a alegria do Senhor a respeito desse que retrocedeu. Então eu quero hoje encerrar essa live orando por você, clamando a Deus que abençoe sua vida, mas encorajando você, como o escritor aos Hebreus fez com os seus compatriotas, né? Tendes necessidade de perseverança, né? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, nós só vamos alcançar a promessa depois de termos feito a vontade de Deus. Para fazermos a vontade de Deus, precisamos perseverar. É isso que o escritor está dizendo aqui aos Hebreus. E eu quero encorajar você com as mesmas palavras. Nós precisamos perseverar, porque só alcançaremos a promessa depois de termos feito a vontade de Deus. E ele acrescenta, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Aquele que vem virá. E não tardará. Irmãos, hoje muito menos ele tardará do que na ocasião em que essa carta foi escrita, né? Jesus está logo ali, eu tenho dito, Jesus está logo ali na esquina,
Nós já vamos vê-lo em breve, muito breve, né? Aquele que vem virá e não tardará. Agora você, meu irmão, nós que estamos aqui reunidos nesse momento, vivemos pela fé. E não vamos retroceder em nome de Jesus. Não vamos retroceder, porque nós não somos dos que retrocedem. Amém, queridos? Nós somos resilientes, nós somos perseverantes, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Ao contrário, nós somos da fé para a conservação da alma. Amém? Glória a Deus, eu vou parar por aqui hoje. Encerramos aqui o capítulo 10, né? E eu quero responder alguma pergunta, caso você tenha alguma pergunta, queira fazer alguma pergunta, eu estou aqui dentro do texto que nós estudamos hoje para te responder. Pode ser? Fique à vontade para perguntar, conforme a sua necessidade. Alguém? Bom, se você não tem pergunta, mas tem alguma necessidade de oração, eu quero orar também pela sua vida, caso você queira compartilhar. Amém, Romilda. Glória a Deus. Quer compartilhar uma necessidade de oração? Pode falar, senão nós vamos orar encerrando a live. Quero informar que a live fica guardada por 24 horas no Stories do Instagram. E se Deus quiser, nós retornaremos na próxima terça-feira, começando Hebreus capítulo 11, tá? Gente, por que eu adotei esse método, né, de saltar o final de semana? Eu adotei esse método em respeito aos pastores, meus colegas de ministério. Ainda que nós não sejamos um grupo tão grande a ponto de prejudicar, né, a vida da igreja, né, de uma forma assim, prejudicar o ministério do outro pastor, né, ainda assim, eu não gostaria de carregar no ombro a responsabilidade por uma ovelha, né, que deixou de ir à reunião, deixou de receber uma palavra que o seu pastor preparou, direcionada de acordo com aquela que ele entende ser a necessidade do rebanho pelo qual ele é responsável, né? Eu não quero carregar isso no meu ombro. Então, eu também tenho pessoas das quais eu cuido, né? Eu também tenho pessoas que se reúnem comigo e quando eu vou ao Senhor pedindo a Ele que me dê uma palavra, eu peço a Ele que essa palavra seja específica para essas pessoas que se reúnem juntamente comigo. Então, uma forma de honrar esses pastores, né, que também estão lá usando a internet como eu, né, para reunir o seu rebanho e pastoreá-lo. Então é por isso que no final de semana eu não faço live, né, mas eu farei da terça até a sexta, ou se de repente o Senhor também orientar a mudar isso, a gente pode mudar, fazendo uma vez por semana ou duas, né, vezes por semana, seja como for. Mas ao final de semana não farei por esse motivo, tá bom? Raquel, estarei orando então pela vida espiritual da sua casa. Graças a Deus que a gente pode orar uns pelos outros, né? E que a oração atravessa os limites da internet, atravessa as paredes e ela chega ao Senhor. Vamos orar então, irmãos? Pai, obrigado por essa reunião no nome de Jesus. Quero te agradecer, Senhor, porque a bondade do Senhor nos cercou e o Senhor pôde nos abençoar na noite de hoje. Quero orar em especial nessa noite, a Deus, pela vida da Raquel e sua família, a vida espiritual da sua casa, como ela solicitou. Quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, a Deus, que o Senhor alinhe a vida espiritual da casa da Raquel. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, com toda graça, venha ao encontro da família da Raquel, para abençoá-la, ó Deus, para fortalecê-la, em nome de Jesus, para estabelecer unidade, harmonia, paz, no nome de Jesus. Quero abençoar a casa de cada um dos teus filhos que esteve nessa live hoje à noite, ó Deus, e que participou, ó Deus, seja em silêncio, seja colocando o seu amém ali, ó Deus, de qualquer forma, o fato de ter estado junto aqui, meditando na Tua Palavra, nesse princípio de sábado, Deus, nós bendizemos o Teu nome
Ó Deus, porque a mão do Senhor esteve sobre nós. Obrigado porque a conexão na internet se manteve constante, não houve falha. Bendizemos o teu nome por isso. Obrigado, Senhor, porque os teus filhos receberam a porção de hoje. Em nome de Jesus, que essa semente possa germinar, brotar, florescer e frutificar na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Dê a cada um final de semana abençoado na tua presença, ó Deus, e que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre o teu povo. Abençoamos o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, o novo ministro da Saúde, Dr. Nelson. Ó Deus, todos os desafios que esses homens têm, não apenas o presidente e o ministro da Saúde, mas todos os demais ministros, o ministro da Economia, o chefe da Casa Civil e todos os outros, ó Deus, da infraestrutura e assim por diante, sejam abençoados com sabedoria da parte do Senhor. Os desafios são enormes, mas o Senhor é maior. Nós confiamos no Senhor, confiamos que o Senhor restabelecerá o Brasil como objeto de louvor na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? O Senhor vai te abençoando à medida que você vai cumprindo o seu chamado, né? O Senhor vai te abençoando, seja cheio, em nome de Jesus. Prima, obrigado por estar com a gente hoje, viu?